Olá, catequista! E a você que está ouvindo, começa agora o podcast Querigma Hoje. Acompanhe conosco o bate-papo de hoje. Leitura de Eclesiásticos 2, de 1 a 11. Meu filho, se você se apresenta para servir ao Senhor, prepare-se para a provação. Tenha coração reto, seja constante e não se desvie no tempo da adversidade. Una-se ao Senhor e não se separe, para que você, no último dia, seja exaltado. Aceite tudo o que lhe acontecer e seja paciente nas situações dolorosas, porque o ouro é provado no fogo e as pessoas escolhidas no forno da humilhação. Confie no Senhor e Ele o ajudará. Seja reto no seu caminho e espere no Senhor. Vocês que temem ao Senhor, confiem na misericórdia dEle e não se desviem para não caírem. Vocês que temem ao Senhor, confiem nele, que não lhes negará a recompensa de vocês. Vocês que temem ao Senhor, esperem dele os benefícios, a felicidade eterna e a misericórdia. Examine a história e verão. Quem confiou no Senhor e foi desiludido? Quem perseverou no seu temor e foi abandonado? Quem o invocou e não foi atendido? Porque o Senhor é compassivo e misericordioso, perdoa os pecados e salva no tempo de perigo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Que palavra linda de confiança, né? Hoje há tanta desesperança e pouca confiança. Como é melhor quando nosso coração repousa na certeza de que temos um Pai no céu, hiper, mega, super poderoso, e que as dificuldades que passamos não vão nos afogar nunca, porque Ele sempre trará alguma forma de nós sairmos bem. Ele vai nos segurar nos nossos mais difíceis travessias e com aquele amor, Ele sempre vai nos proteger do maior perigo. Não se esqueça, catequista, se uma porta se fecha, outras irão se abrir, porque o nosso Senhor é misericordioso, é compassivo, é amoroso e nunca se esquece de quem lhe é fiel. Vamos nessa? Levar a catequese a um novo grau de fé. Conto com vocês. Olá, queridos ouvintes. Olá, você que nos escuta. Nosso bate-papo do Querigma hoje está especial. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa diferente, digamos assim. Nós vamos falar sobre o diretório da catequese. Mas afinal, o que seria um diretório, na verdade, né? O diretório, pegando aqui o significado, o termo, né? É um livro que contém ofícios, né? Que contém uma instrução, que contém uma orientação sobre algum assunto. E hoje, né? Eu sou Débora Brito e estou com a minha companheira aqui, Lilian Volpato. E nós vamos conversar bastante sobre o diretório da catequese. Sim, esse documento foi preparado a muitas mãos, pessoal. Existe lá no Vaticano um Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Vocês sabem o que seria isso? Para deixar um pouquinho mais claro, poderia ser assim, como o Brasil tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério da Minas e Energia, o Vaticano ele tem alguns órgãos também. E o que trata da evangelização e da catequese é o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Pontifício quer dizer que está lá perto do Papa, tá ok? Então, às vezes tem esses documentos e esses órgãos que a gente sabe que existem no Vaticano, mas a gente não sabe como eles trabalham, né? Na verdade, deve ter lá, né, um coordenador ou um conselheiro, um bispo provavelmente respondendo, né, com alguns assessores. Aí eles fazem uns encaminhamentos das propostas para as conferências episcopais dos países, dizendo que estavam estudando um diretório para a catequese, quais são as contribuições que esse país tem a fazer ao texto, né? Existem alguns assessores também que vão trabalhar nesse texto, mas tudo é assim bem consultado, não é feito assim só
de um dia para o outro, né? É uma coisa bem elaborada e consulta-se a igreja no mundo inteiro. Esse diretório em si, ele foi instituído para o mundo inteiro. Na verdade, algumas regiões têm especificidades que as outras não têm, mas ele foi elaborado a partir da contribuição de todos, né? Isso é muito bonito, esse trabalho da igreja de ser de todos, né? Ela não é só minha, ou não é só da Débora, ou não é só de um país, ela é do mundo. Olha que bacana. E o Diretório para a Catequese, ele oferece, né? Agora sendo um pouquinho mais técnicos, porque a gente também precisa aprender umas palavrinhas novas. Então, ele oferece os princípios teológicos pastorais fundamentais e algumas orientações gerais relevantes para a prática da catequese em nosso tempo. Está aí, né, no seu capítulo 10º. E os diretórios, né, aí na tradição, né, eles têm uma divisão, né? Então eles já vieram de uma história, né, contada aí, né, de passar de anos, de quais são os passos para trabalhar essa catequese, como que deve ser feito. Aqui tem uma referência que a gente traz hoje para vocês. Eu encontrei aqui do Padre Janisson, que ele, né, Padre Janisson de Sá, que é um dos representantes, né, também aí da pastoral. Sim, ele é um assessor da Comissão Bíblico-Catequética aqui no Brasil, né, o da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E ele foi uma das pessoas que trabalhou nesse diretório lá pela Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Foi um dos que colaborou, com certeza, né? Ele traz uma historinha aí pra gente, né? Ele fala que o primeiro Diretório Catequético Geral da Sé, ele foi instituído em 1971, publicado mandado aí do Vaticano II, para tratar dos princípios e dos ordenamentos fundamentais da formação cristã. Já o Diretório Geral para a Catequese, de 1997, foi uma atualização. E nós temos o Diretório Geral, que é o novo, que saiu para a gente aí agora em 2020. 2020. Corta. Então, eu sempre troco as datas. Então, e nós temos aí o diretório, fresquinho de 2020, né? O Diretório para Catequese, que já vem abordando, né? E esse diretório, ele se tornou, né, como se fosse aí um manual, né, um compêndio, um resumo catequético, né, com os critérios aí de natureza bíblico-teórico, com a parte, né, do metodológico pastoral e as funções de coordenar e ação catequética. Então, é uma referência gigantesca para nós catequistas. E pensando nisso, né, Lilian, conta pra gente aí um pouquinho, então, um pouco mais do que é esse diretório. Sim, olha, nós tivemos a oportunidade de estudar o diretório da catequese na Semana Catequética do ano passado. Quem lembra? Foi online por causa da pandemia, né? Ele chegou num momento em que nós não podíamos muito nos reunir, mas foi bem interessante fazer essa formação online com os catequistas. Do meu vicariato, por exemplo. Olha, ele vai refletir sobre o que é a revelação, né, de Jesus e como a gente transmite Jesus Cristo, né? A identidade da catequese, o que é o catequista, a sua formação, que deve conter a formação dos catequistas, como que seria o processo, né, da catequese, a pedagogia, a utilização do catecismo e a metodologia na catequese, como que a catequese intervém na vida das pessoas, né? Qual a participação também das outras pessoas, em adultos, jovens, idosos. Todos ali a gente pode ter algumas direções, né? Alguma diretriz de como fazer uma catequese frutuosa. Também a comunidade, reflete sobre a comunidade que nós encontramos hoje em dia, os cenários que a gente pode ter, né? No mundo, como é que hoje a cultura, como lidar, né? Dar pistas como lidar com essa multicultural, né, sociedade que nós estamos hoje, né? E tem até uma parte
que ele vai falar nessa parte das tecnologias, a utilização das tecnologias em prol da evangelização. Bem interessante. E quais são os organismos também, né, que estão a serviço da catequese. São acho que quantas páginas, Débora? Por aí, mais de 350. Mais de 350 páginas. Mas é um documento, assim, muito rico e muito, acho, até fácil de ler. Não é um documento complicado, não. A gente diz que é aquele livro de cabeceira, que você vai consultando ele ao longo aí da sua caminhada da catequese, porque ele é riquíssimo, né? Então tem muitos temas que a gente precisa fazer várias reflexões, entender, conversar em comunidade aí junto com a sua coordenação, junto com a sua equipe aí de catequese, né? Junto com, inclusive, algumas situações com os catequizandos no sentido da reflexão sobre a atuação, né? Porque é uma coisa muito importante que até já é uma pergunta que eu vou fazer. Como utilizar o diretório? Será que eu posso simplesmente pegar e colocar na catequese ou ela é uma orientação para os catequistas? Verdade. Funciona melhor para os catequistas em comunidade, eles refletirem sobre a sua atuação na catequese para torná-la cada vez mais, assim, eficaz, não digo. Qual seria a palavra quando se trata das coisas de Deus? Parece tão frutuosa, acho que é melhor do que eficaz, né? Eficaz é do lado empresarial, econômico, né? Mas, assim, gerar frutos para o Espírito Santo, lá a gente pode encontrar muitas dicas. Por exemplo, olha um trecho aqui que eu estou vendo no número 19. A fé e a razão, na verdade, são complementares umas às outras. Enquanto a razão permite que a fé caia no fideísmo ou no fundamentalismo, não podemos deixar. Somente a fé permite entrar dentro do mistério, proporcionando uma compreensão coerente. Então, assim, são reflexões que o catequista deveria fazer, né? Para realmente se tornar aquele catequista, né? Aquele que a gente vê apaixonado pelo que faz e tal. Faz parte, gente. A leitura dos documentos da igreja é uma parte importante ao catequista. Não podemos nos furtar a isso, né? Complementar a nossa atuação, a gente estudar em grupo, se for possível, né? É muito bom quando um colabora com o outro no entendimento, possamos ler juntos, né? Também temos a possibilidade de utilizar as ferramentas digitais. Quantas lives, porque estávamos na pandemia, foram feitas sobre o diretório, né? Mas procurando fontes confiáveis, né? As lives da CNBB, as lives das editoras católicas, tanto Vozes, Paulos ou Paulinas, que contém, assim, pessoas realmente preparadas para falar sobre o assunto. E a gente poder se aprofundar, né? Se aprofundar nessa questão da catequese, vê-la na sua complexidade, né? Deus opera através de nós, mas Ele gostaria que fôssemos operários, né? Operários transformados, operários prontos, né? E por isso que a gente conta com vocês para o estudo realmente do Diretório da Catequese. Com toda certeza. E muitos devem estar se perguntando porque tem vários nomes desses documentos na estante quando você vai lá na livraria da Paulinas, na Ave Maria, ou no Apostolado Litúrgico, né, nas nossas livrarias católicas aqui. E aí vem aquela pergunta, nós temos o Diretório Nacional da Catequese, que é o documento 84, nós temos o Catequese Renovada, né, e nós temos esse novo, que é o Diretório para a Catequese. E nos trabalhos das formações, alguns dos catequistas até vieram perguntar, mas qual que eu compro? Uma dica? Todas. Compre o primeiro, entenda que é o Diretório Nacional, deguste, reflita. Né? A gente falou assim dos números de páginas, gente, mas a gente lê isso aqui rapidinho, numa semana a gente é tão apaixonante que a gente consegue degustá-lo muito rápido. E aí depois você vai para a catequese renovada, porque a gente entende que a catequese, depois do Concílio do Vaticano II, ela se renovou, ela mudou.
E aí, vamos partir então para o novo, né? Só então, porque um não invalida o outro, um complementa. Exatamente, Débora. Na verdade, são frutos da reflexão, mas eles sempre vão sendo assertivos, né? Eles vão avançando um pouco mais, mas aquela inspiração que o Espírito Santo deu à igreja, né? Nesses documentos anteriores, ela continua plenamente válida. Quando a gente vê assim que nós caminhamos e temos mais desafios, até porque a velocidade do mundo de hoje, a nossa cultura, né, hoje é um pouco distante daquela antiga e precisa assim sempre aprimorar, mas nunca invalidar, né? E sempre caminhando à frente, a gente consegue fazer uma catequese de qualidade. É verdade. Hoje a gente pontua um pouco mais do novo, né? Que é o Diretório para a Catequese. E quais são essas novidades aí que traz o Diretório, né? Para a gente dar mais uma instigada aí na vontade de vocês conhecerem esse documento. Nossa, esse índice temático, hein? É interessante, a gente consegue... Vocês já viram os livros pelos índices temáticos? Se eu procurar, por exemplo, mistagogia aqui, ele vai me dizer onde que está aparecendo no diretório. Muito bom. Essa parte catecumenal, temos voltado, a igreja já tem amadurecido de um tempo para cá, né? E até indícios do ministério, mesmo indicação para o ministério. E a iniciação à vida cristã, a gente encontra bem presente nesse diretório para a catequese. Está, assim, plasmado com esse caminho que a igreja nos está pedindo, a iniciação à vida cristã. E exatamente para aprofundar o papel da catequese nessa dinâmica, né, nessa nova dinâmica e dessa vivência, onde o catequista também ele é o servo da ação do Espírito Santo. E a catequese, ele traz esse querigma, né, que é estar presente no coração da fé, e reúne o essencial da mensagem cristã. É uma catequese que manifesta, né, essa ação do Espírito Santo comunicador, né, do amor salvífico de Deus, né, em Jesus Cristo, e que continua a se doar pela plenitude da vida de cada pessoa. É uma reflexão aí do capítulo 2. Então, olha quanto é rico esse documento. Nossa, preenche o coração, né? O Espírito Santo em si, né? E quando você vê isso retratado em palavras que inundam a gente, né? A nossa compreensão do serviço da catequese, né? Do amor com que Deus nos amou por primeiro e nos confiou, então, nós somos confiados, né? Essa missão de evangelizar e catequizar. É muito bom quando nós escutamos coisas como essa que você falou agora, Débora. Muito obrigada. É muito bacana mesmo. É a inspiração do Espírito Santo. Ele é que nos usa e nos traz também essas palavras. E a gente fica também refletindo algumas outras informações importantes que tem. Que, por exemplo, quais os passos que eu devo seguir para ter uma boa formação? Então, ele trata bastante das questões formativas permanentes. Nós até falamos no último podcast a respeito de uma formação. E vai ser um dos temas que a gente mais vai conversar, né, durante aí essa caminhada do querigma hoje, né? Trazer de novo esse querigma, esse amor, suscitar, como eu falei há pouco, nessa brilhante mensagem aí que o diretório, né, na verdade, nos traz. E a gente também saber quais são os passos, né, para ter uma catequese viva, uma catequese que ela é mutável, flexível, que a gente escuta o nosso catequizando e reflete juntos, vivemos juntos, porque a gente sabe que tem muitos desafios, né? E às vezes a gente vem ali cansado da lida do dia a dia, são tantos afazeres, tantas coisas, e aí de repente você pega o diretório e aí tem lá um passo que fala também de como é o ser do catequista, né? Como que o catequista deve continuar a fomentar a sua fé em Jesus Cristo. Não, realmente, os sacramentos, né? A presença dos sacramentos na vida do catequista é muito importante. A reflexão, a formação, né? A leitura. Sem isso, o catequista vai andar sempre
cambaleando, né? Ou repetindo o seu encontrinho que já fez há vários anos e é sempre igual. E, na verdade, Deus nos renova a cada dia. A cada dia nós somos desafiados. Dessa vez, nesse ano, a gente tem, por exemplo, uma menina autista e é um desafio. Ela não consegue entrar na salinha de catequese. Para ela, eu acho que, não sei o que acontece, acho que vai ter que ser uma catequese especial. A gente vai ter que estudar a catequese inclusiva. Com certeza. Parece, olha aqui, as lives das Paulinas, tem lives maravilhosas sobre catequese inclusiva. Fiquei, spoiler da irmã Vanderlane esse final de semana, que foi... Tem 2 grandes livros também que trabalham esse tema, catequese inclusiva. Pode dar uma olhadinha lá na Edições E você Paulinas. acha que o diretório também não vai falar sobre isso? Também vai falar sobre isso. Com Então, certeza. são vários assim, insights que podem vir para a gente tornar o nosso serviço à igreja, né, de qualidade e trazer ao coração, né, as pessoas. Por exemplo, vai falar sobre catequese com os imigrantes, com as pessoas marginalizadas. Como será difícil, né, a gente vir ao mundo. Mas Deus, né, Jesus nos deu essa missão, né? E a gente deve se munir de formação e de leituras que nos capacitem cada vez mais, né, para escutar o Espírito Santo. É verdade. A diquinha é Thaís Rufato, Edições Paulinas. Ela tem alguns livros sobre a catequese inclusiva. Já fica como dica, anota aí. Sim, com certeza. Me falaram até, eu comentando com relação a essa menina, porque o pai dela também tem um certo grau de autismo, né? E ele está até aposentado por problemas na coluna. Aí ele fica com ela, insistindo para ela entrar na sala, mas ela não entra. E ele fica lá embaixo da catequese, né, no hall. Aí ela falou assim, mas por que você não pôs ele junto com ela dentro da sala? Eu falei, será? Temos que tentar, né? Temos que tentar. Mas hoje eu vi uma outra psiquiatra no YouTube e ela estava dizendo só sobre o autismo. Eu falei, eu quero aprender mais sobre isso, E realmente que a velocidade, a forma de processamento dos cérebros de uma pessoa autista é diferente. Então, alguma coisa que você percebe de um jeito, ela vai estar percebendo diferente. Talvez aquele convívio com aquela... que às vezes a salinha de catequese está muito barulhenta, né, Débora? Sim. Você já viveu isso? Muitas turmas. Muitas turmas, né? E disse que aquilo é uma tortura, porque ele escuta em demasia, ele agiganta aquilo, né? A percepção dele, às vezes, agiganta aquilo, né? Então, talvez vamos ter que fazer uma catequese especial para essa mocinha. Olha, que bacana. E é isso. O catequista, ele tem que estar pronto, sensível, observar. E o diretório, ele traz também essas pautas para a gente, esse direcionamento, essa orientação desses novos tempos. Olha que legal. Por hoje, então, a gente encerra deixando vocês mais curiosos, mas adquirem seus documentos, vão lá. Poxa, hoje eu não tenho condições, compra um. Vai comprando um outro e de repente você, né, descobre uma biblioteca. Ai, eu já descobri que essa Débora gosta de livros. Amo. Uau! Eu também, as estantes que tem lá em casa já não cabem mais. De vez em quando eu fiz assim, já tive a experiência uma vez, gente, que eu levei meus livros todos de espiritualidade, catequese, falei assim, vou fazer uma biblioteca comunitária, assim, vou botar lá para os pais dos catequizandos levarem para casa e devolverem, levar, né, aquela livro itinerante, né, essa experiência. E foi bem interessante, mas eu falei assim, mas eu vou ter que me desapegar dos meus livros. Mas foi bem interessante a gente criar uma biblioteca espiritual, era o nome do projeto. E alguns puderam, assim, né, ter acesso a materiais bem legais de espiritualidade e crescer um pouco na sua fé. Olha que legal. Então, gente, vamos aí animar, vamos conhecer mais aí os nossos documentos e a gente vai estar trazendo essas novidades a cada podcast. Aguardamos vocês, então, no próximo para mais bate-papo.
Um abraço, fiquem com Deus, paz e bem.